A palavra de Deus ela vai dizer assim: pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo. Na Almeida Revista e Corrigida diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Senhor, nós precisamos da Tua direção, da Tua orientação. Nós precisamos que o Senhor nos guie e faça em nós a Tua vontade, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco e que a gente possa ouvir a Tua voz, Pai. Ah, Deus, nos ajuda. Que hoje a gente possa aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, ser instruído um pouco mais, Deus. Que a gente possa viver aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer, aquilo que nós precisamos viver. Perdoa os nossos pecados, Pai, que somos tão falhos. Nos livra da dor, nos livra da opressão agora, nos livra, Deus, de tudo aquilo que nos distrai, que nós queremos ouvir a Tua voz. Faz em nós o Teu querer, Paizinho amado, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu estava preparando a mensagem para hoje, e eu pensei em vários textos para esse culto, para essa noite que o Senhor preparou desde a eternidade. Pensei primeiro em falar do Pedro na prisão, e os irmãos orando, quando vê o anjo aparece para ele, para curar, para libertar ele. Depois eu lembrei do Abraão que intercedeu, depois eu lembrei do Jó que tinha intercedido pelos seus amigos. Eu fui lembrando de um monte de texto que fala de intercessão. Depois eu fui lá para Timóteo, onde diz que os homens precisam estar de mãos levantadas e orar ao todo tempo. Mas enquanto eu estava pensando no que falar, apareceu um vídeo na internet e falou comigo do lado ruim, não do lado bom, falou comigo do lado ruim. Se é que vocês podem entender o que nós não devemos fazer. E quando eu estava meditando sobre aquilo, eu falei, puxa vida, nós precisamos falar sobre algo essencial na intercessão e na nossa vida diante de Deus, que são lágrimas, que são águas nos olhos, que é compaixão de fato e verdade por alguém ou por algo ou por alguma situação. Hoje nós estamos falando o tema central do culto é a intercessão. O tema central do culto é orar pelos outros, a favor de outros, a favor de circunstâncias que estão acontecendo na vida de outros. E às vezes nós oramos, gente. Nós não estou querendo dizer que a gente não ora. Muito pelo contrário, nós oramos. E quando nós pegamos um relógio de oração para alguém que está enfermo e nós oramos. Nós temos esse desejo no nosso coração. Mas nós precisamos não só orar, mas ter lágrimas nos nossos olhos. Amém? Que vídeo que foi esse que me despertou? Que falou comigo? Eu não sei se vocês viram, mas essa semana estava a buia lá no YouTube, na internet, um vídeo que o Nicolas Ferreira estava com, eu não sei, arrancar os dentes do Lula.
quebrar as costelas dos presidentes do pessoal do STF, pedir juízo de Deus sobre as autoridades e lideranças do nosso país. E por mais que não tem nada de errado da gente pedir juízo para Deus, justiça de Deus venha sobre todas essas circunstâncias tão erradas que acontecem no nosso país, nós precisamos lembrar do que Jesus fez. E Jesus não fez para que viesse o juízo, mas Jesus veio para que viesse a salvação, perdão e misericórdia. E quando a gente lê esse texto aqui, a gente vai ver que Paulo está falando de um povo que muitas vezes ele já havia falado que era inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus. Amém? E gente, 99,99999% dos políticos são inimigos de Deus. Eles não estão nem aí para a glória de Deus. Eles até usam o nome de Deus, mas eles querem o votinho, só isso, e acabou. Só que nós precisamos pensar qual é o nosso papel como cristão diante disso. Nós sabemos que tem muitos que fazem falcatruas, que roubam, que faz o diabo. Mas qual que é o nosso papel? E nós também já fomos inimigos de Deus. Às vezes a gente até continua sendo, que Deus fala para a gente ser santo e a gente continua vendo que a gente não deve ver. Deus fala para nós não falar bobagem, a gente continua falando bobagem. Às vezes Jesus até nos perdoa e quer ser nosso amigo, mas nós insistimos em ser inimigos da cruz de Cristo, do amor de Deus. Então qual que é o papel nosso? O papel nosso é orar, para que venha a salvação, para que venha arrependimento, não para que venha destruição. Quem lembra daquilo que está escrito lá em Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 33, aonde Deus questiona o profeta dizendo: você acha que eu me agrado de destruir o ímpio? Antes eu me agrado que ele se arrependa, e que se ele volte dos seus maus caminhos e se conserte. Então qual que é o nosso papel de intercessor? Vamos pedir justiça? Claro, nós cantamos, né? Até que a justiça venha, até que o reino de Deus venha, até que a vontade do Senhor se cumpra. Mas nós precisamos clamar por arrependimento, por misericórdia, por graça. Não importa quem seja, né? Seja um político, seja um bandido, quase a mesma coisa, quase sinônimo, né? Seja um ladrão, um assassino, não importa. Eu sei que é difícil, e é difícil, mas nós precisamos clamar por arrependimento, por salvação, que Deus venha e salve. E Paulo, mas o profeta chora pelo seu povo, o profeta clama pelo seu povo. Daqui a pouco eu vou ler um trecho de um livro que eu quero compartilhar com vocês. Jeremias, quando ele está recebendo a revelação de castigo de Deus sobre Israel, ele ora pedindo para que Deus fizesse da cabeça dele um rio de águas, dos olhos dele uma cachoeira, para que ele pudesse chorar e prantear pelo seu povo. Amém? Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que sem a graça de Jesus nós também somos inimigos da cruz, também somos inimigos de Deus. Se não fosse o amor dele, a misericórdia dele, nós também seríamos consumidos. E isso, gente, precisa estar no nosso interior, porque é diferente. E eu comecei falando aqui da gente fazer um relógio de oração, e é diferente quando a gente ora por um parente nosso. A gente chora. A gente
Vamos orar pelo Joãozinho lá. Amém, vamos orar. E já conta uma piada depois. É diferente. A gente às vezes até ora para Deus salvar com o mesmo fervor, para ele ser salvo e aceitar Jesus. Quando chega o momento do culto, aqui, em qualquer lugar, qualquer igreja, aonde chega o momento do apelo, chega o momento das pessoas se renderem diante da palavra, poucos de nós vamos orar com o nosso coração dizendo: Deus, crava essa palavra no coração de alguém nessa noite, que produza fruto, que salve, que transforme. Às vezes nós até oramos e queremos que as pessoas venham pela frente, mas com fervor, não se entrega vibrando, chorando, clamando de uma forma real. São palavras, nós oramos conforme a vontade de Deus, mas nós não estamos realmente clamando por aquilo. Nós precisamos clamar. Amém? Nós precisamos ter lágrimas nos nossos olhos. Nós precisamos orar, adorar, cantar, dizimar, seja lá o que for, de uma forma tão firme que não tenha como a gente não fazer mais isso. De uma forma tão firme que o nosso coração se chacoalhe. Na hora de trazer a oferta, que o nosso coração queime. Que na hora de bater palma, que o nosso coração queime. Que na hora de servir, que o nosso coração queime por aquilo. Que a nossa vida transborde, porque nós queremos fazer para glorificar a Deus e agradar a Deus e encher a terra do conhecimento da glória de Deus. Que a gente possa interceder, entendendo que a salvação é o que precisa acontecer. Que, gente, às vezes a gente ora por um casal, o casamento resistir. Daqui uns dias acontece uma outra coisa, acontece outro problema, quando vê, estão quebrando o pau de volta. Mas a salvação não pode ser mudada. Quando Jesus orou por Lázaro e Lázaro ressuscitou, todo mundo acha que é um milagre incrível, né? 4 dias fedendo, morto, ressuscitou. É um milagre forte ou não é? É forte o milagre, amém? Só que adivinha, passou alguns anos, Lázaro morreu. Só ser salvo traz vida eterna. Então esse é o milagre que nós precisamos clamar. É por isso que os nossos olhos têm que ficar cheios de água. É por isso que o nosso coração tem que queimar. Não é pelo culto estar cheio, nem é pela quantidade de gente, nem é muito menos para que as pessoas chorem, mas para que um avivamento verdadeiro venha sobre a nossa vida e haja de uma forma que a gente nunca mais vai poder voltar atrás. Que a gente possa olhar e orar para que aqueles que com as suas atitudes e os seus atos se demonstram inimigos de Deus possam ser amigos de Deus. Que se isso acontecer, tudo muda. Amém? Que a justiça de Deus venha, mas que não seja para quebrar ninguém. Salmo gostava, né? Salmo. Davi gostava desse salmo, né? Mata meus inimigos, destrói tudo eles. Mas Jesus veio na cruz para dizer: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Amém? Que a gente possa fazer isso também. Que a gente possa orar por aqueles que realmente merecem castigo, mas que a gente possa ter no nosso coração pedir: Deus, salva eles. Assim como o Senhor um dia me salvou, eu merecia só
castigo, juízo e condenação. Mas o Senhor salva. E se o Senhor conseguiu me salvar, vai salvar todo mundo. Amém? Se conseguiu te salvar, irmão, Ele consegue salvar qualquer pessoa. Porque não tinha ninguém pior para ser salvo do que eu. E se você for ver na tua vida, você vai conseguir. Se você for sincero com você, você vai dizer: puxa, também eu era o pior, não merecia ser salvo. Por isso que é milagre de Deus. A salvação é impossível para todo mundo, a não ser que Deus venha e faça. Amém, gente? E olha só o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 13. E eu quero que a gente leia esse texto pensando num motivo para interceder. E a gente enxerga um motivo para orar. Enxerga um motivo para ter lágrimas nos olhos, para ter a palavra na nossa boca, para pregar aquilo que Jesus é, e não só o que Jesus pode fazer. Porque olha só o que está escrito: vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. E o povo pergunta: mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens? Ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois o que praticam maldade enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial que registra outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que o povo estava reclamando? A mesma coisa que a gente reclama. Não é possível que esses caras fazem tanta coisa errada e não dá nada. Não é possível que Deus não vai julgar. Mas, queridos, nós não estamos preocupados com o que Deus vai fazer com os ímpios. Nós sabemos, o destino é lago de fogo. Nós precisamos nos preocupar com o destino que Ele preparou para nós. Chamados filhos de Deus, chamados herança dele, prosperidade dele, bênção dele, pessoas dele, onde nós temos o nome escrito no memorial. Vai chegar o dia que Deus vai mostrar. Nós não precisamos pedir para Deus julgar agora, já está marcado. Nós precisamos orar para que Deus acrescente os salvos. Deus aumente o número de salvos nessa cidade. Que Deus aumente o número de salvos na nossa casa. Que Deus aumente o número de salvos na nossa família. Que Deus aumente o número de salvos no Brasil. Que Deus derrame arrependimento e salvação sobre o Brasil. Porque, gente, nós precisamos entender: nossa nação é idólatra. Ou idolatra a senhora de alguns, ou idolatra o Bolsonaro, ou idolatra o Lula, ou idolatra o Luan Santana, ou idolatra qualquer coisa. Ele mesmo só não adora a Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nossa nação precisa se arrepender. E nós precisamos chorar, gente. Nós precisamos clamar desesperadamente para que isso aconteça. Pastor, mas eu não gosto de chorar. Deixa eu te falar uma coisa: na eternidade Ele vai enxugar todas as lágrimas. Então chora agora, lá você não vai poder. Você vai querer olhar para Jesus e vai querer escorrer uma lágrimazinha. Nossa, que Jesus é lindo demais da conta. Já vai estar enxugando, não vai rolar.
Mas aqui é a hora, é o momento de nós quebrarmos o nosso coração diante de Deus, de nós nos arrependermos, sim, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas clamar para que esse arrependimento venha sobre a cidade, sobre a igreja, sobre os nossos filhos, sobre a nossa nação. Amém? Esse livrinho aqui é bom demais da conta. Eu queria ler assim, antes da gente orar. Porque tarda o pleno avivamento. Chega um trecho aqui que ele diz o seguinte: Jeremias clamou: oxalá minha cabeça se tornasse em águas. E o salmista disse: correntes de água nascem dos meus olhos. Irmãos, nossos olhos estão secos, porque o nosso coração também está. Em nossos dias é possível ver uma religiosidade despida de compaixão. Que coisa mais estranha. Certa vez, alguns oficiais do Exército da Salvação escreveram a William Bolt que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar pessoas a Jesus, e nada. E Bolt lhes respondeu sucintamente: experimentem chorar. Foi o que fizeram, e experimentaram o avivamento. As escolas bíblicas e seminários não ensinam seus alunos a chorar, e é claro que nem podiam. Essa lição só se aprende com o Espírito Santo. E qualquer pregador, por mais títulos e doutorados que possuam, não conseguirá muitas coisas enquanto não experimentar uma profunda amargura de alma por causa dos pecados que se cometem hoje. Uma oração que Davi, não vou conseguir falar o nome dele, fazia sempre era: Senhor, quando irá cicatrizar a chaga do pecado deste mundo? E nós, acaso sentimos o peso da perdição da humanidade quando oramos? Será que ensopamos com lágrimas o nosso travesseiro com uma agonizante intercessão? Conta-se que quando Andrew Bohr, deitado em seu leito, ouvia as pessoas caminhando pela rua nos sábados à noite, dirigindo-se para os bares, sentia no coração pesado e clamava: eles estão perdidos, estão perdidos. Infelizmente, irmãos, não possuímos esse peso pelos perdidos. A maioria dos crentes conhecem apenas uma longa sequência de pregações, mas sem alma, sem lágrimas, sem ardor e espiritual. E é tudo o que se pode oferecer hoje. Nós precisamos ser avivados, gente, para chorar. Nós precisamos pedir a Deus um coração que queime pelo Senhor, que queime por aquilo que Ele ama, que a gente possa hoje experimentar orar por salvação, mas entendendo que isso é a coisa mais poderosa que existe na terra. Não é, gente, uma opção, é uma necessidade.
Esses dias está sendo discutido sobre como baratear o preço do carro, né? E aí o povo está vendo que tem que tirar aquilo que não é necessário. Estão querendo tirar os vidros, as travas, as portas. Daqui a pouco vão tirar as portas. Vai ficar só 4 rodas para não virar moto. Mas o que é necessário? Motor, freio, caixa, ar-condicionado é bom, mas não é necessário. Na nossa vida, necessário é ser salvo. Na nossa vida, necessário é ser guiado pelo Espírito Santo. É bom, né, velho? Com ar-condicionado, com a casa boa, com carro bom, com roupa boa. Lógico que é bom. Mas nós precisamos clamar pelo necessário. E precisamos chorar para que o necessário alcance pessoas. Para que a gente não veja mais nossos irmãos, nossos amigos, pessoas que trabalham conosco, vivendo no pecado, achando que isso é muito legal. E nós não temos uma lágrima nos nossos olhos. Nós não temos uma palavra, nós não temos uma direção para dizer. Nós não temos um clamor dizendo: salva, Senhor. Está cego, mas vai ver. Está cego, mas a tua luz vai brilhar. Perdoa, liberta, transforma. Nós precisamos disso. Eu não tenho como terminar essa pregação sem falar que um dia que eu vim para Jesus, ninguém falou que eu precisava parar de fazer. O Espírito Santo falou. Ele começou uma boa obra. E é isso que nós temos que clamar, gente. Que eu posso vir aqui e pregar sobre todos os pecados que estão na Bíblia. Posso pregar sobre a graça, sobre a salvação. Qualquer um pode vir aqui pregar. Mas se o Espírito Santo não fizer, não vai acontecer. E nós precisamos clamar a Deus para que Ele sempre venha e sempre faça a boa obra, porque Ele é fiel para concluir.